E agora, as notícias da Igreja, direto do Vaticano. Apresentação da jornalista Ana Ferreira. Olá, tudo de bom para você ligado na Líder? Hoje a gente dedica o Direto do Vaticano a José de Anchieta, o beato amado pelos brasileiros. Direto do Vaticano. É que no último domingo foi dia de Anchieta, o beato que passou grande parte da vida evangelizando os índios. Desde que foi beatificado pelo Papa João Paulo II na década de 80, milhares de fiéis aguardam a canonização. E eu aproveitei este dia de José de Anchieta para visitar a cúria dos jesuítas aqui em Roma, para saber como anda o processo de canonização. Eu conversei com o padre César Augusto, que mostrou, inclusive, uma das relíquias do beato José de Anchieta, que está aqui na sede mundial da igreja. Os índios gostavam muito dele, ele é muito querido. Os índios levaram o corpo para a Vitória. Eles iam chorando, porque era o grande amigo deles, era o pai deles, era chamado de pai. Nós devemos muito a Anchieta, e Anchieta deve ser aquele, não apenas o Anchieta da história do Brasil, mas o Anchieta santo. Santo porque ele seguia os preceitos de Jesus Cristo, mas ele amava o indígena. José de Anchieta nasceu na Espanha, estudou em Portugal, mas passou a maior parte da sua vida no Brasil. Em 1609, 12 anos depois da morte de Anchieta, seus restos mortais foram exumados aí no Espírito Santo e em seguida levados para a Catedral de Salvador, na Bahia. Mas o fêmur do beato veio para Roma e aqui ficou por 3 séculos, até que em 1965, com a instituição do Dia de José de Anchieta, a parte maior do fêmur voltou para o Brasil. Mas a cabeça do fêmur do beato ficou aqui em Roma, mas não ficou aqui na sede mundial da igreja por acaso. A relíquia está aqui aguardando o processo de canonização. É porque é uma tradição na igreja. A relíquia vai ser entregue ao Santo Padre assim que o beato José de Anchieta for reconhecido como santo. É o que nos explica o padre César Augusto. A apostolação geral da companhia pediu para ficar com ela, porque, se Deus quiser, quando for o dia da canonização, essa relíquia vai ser entregue ao Santo Padre, como é de praxe. Então ela está sob a guarda do postulador geral da companhia. É uma relíquia de alguém que passou mais de 40 anos no Brasil fazendo bem, pregando o evangelho, catequizando, curando e perdoando e ensinando sobre Jesus Cristo, trazendo o reino. Então essa relíquia, esse pedaço de osso que está aqui, que está lá em São Paulo, é um osso que andou, ou seja, um tempo foi templo do Espírito Santo. Nós estamos numa época que o Santo Padre começou com o Bento XVI e agora o Papa Francisco continua, que é a nova evangelização. Na América Latina, a missão continental. Ou seja, nós temos de aprender de Anchieta, que foi o evangelizador, o catequista, chamado apóstolo do Brasil, como ele fazia. Então a gente quer voltar a esse tempo de uma nova evangelização. Vamos ver o mestre, como podemos chamar o doutor em evangelização, como é que ele fazia. E Anchieta é muito atual. Ou seja, ele sabia usar todos os meios de comunicação da época. Então, começou, como você falou, aprendendo o tupi. Depois ele começou a ver que os índios gostavam muito de dança, de não muita fala, mas muita dança. Então começou também a fazer cantigas, a fazer teatro. Ou seja, ele entrou dentro da cultura indígena. E com isso ele evangelizou. José de Anchieta, apóstolo do Brasil, viveu como missionário, agiu como herói e morreu como santo. Direto do Vaticano. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias da sede mundial da Igreja Católica. Eu te conto, inclusive, como está a expectativa para o Magis, o evento preparado pela Companhia de Jesus, que acontece em várias cidades do Brasil neste ano, antes da Jornada Mundial da Juventude. Eu espero você. Até lá! Direto do Vaticano. Apoio Cultural Paulinas Livraria, Rua Barão de Itapemirim, ao lado do Teatro Carlos Gomes, no centro de Vitória. 3223-1318.